bom? Bom, a gente tem duas ferramentas que o Estado oferece para a gente gratuitamente, né? Para a criação de formulário. Uma delas é o Microsoft e a outra é o formulário do Google, né? Então, eu costumo usar o formulário da Microsoft por um simples motivo. Eu acho que o pessoal de português vai entender ainda melhor por que usar da Microsoft, né? Se eu pegar o formulário da Google e eu quiser fazer uma questão com muitos parágrafos, ele não permite. Então, o formulário do Google ele não abre espaço para parágrafo. O que eu estou falando? Então, vou mostrar aqui para vocês. Se eu colo um texto grande e eu tentar dar enter aqui, ó, eu não vou conseguir dar parágrafo, né? Vocês estão vendo que o texto veio tudo colado aqui e eu não consigo dar parágrafo. Então, eu só poderia trabalhar com questões com parágrafo só. Já o formulário da Microsoft, ele permite que quando eu coloco uma questão, que eu coloque vários parágrafos, né? Inclusive dê espaço entre os parágrafos, que acaba ficando mais esteticamente até mais bonito, né? Então, a gente vai ter a conversa toda baseada aqui no formulário da Microsoft e não da Google, né? O formulário do Google, se você entrar e você quiser fazer uma prova, você tem que clicar aqui nas configurações, aqui vai ter testes, e aí você cria teste. Automaticamente, quando você salvar, ele vai transformar o seu formulário em uma prova, né? Mas, como eu disse, a gente vai trabalhar com o formulário da Microsoft. Assim que eu cheguei na escola, eu criei uma avaliação diagnóstica para aplicar nos alunos do nono ano de história. Eu tive na primeira chamada 212 respostas, né? Que foi muito mais do que eu tive nas atividades. E aí eu fiz uma segunda chamada junto com o Walter e aí eu consegui mais 19 alunos para responder. Então acho que é uma atividade que eles fazem com muita facilidade e a devolutiva é boa. No Microsoft, se você for criar um formulário só para coletar dados que não seja uma avaliação, você tem que clicar aqui em novo formulário. Se você for criar uma prova, você clica aqui em novo teste, né? Ele vem para essa página com o padrão, e aí você vai trabalhar a sua prova, né? Eu baixei essa AP de português do primeiro bimestre para a gente fazer o nosso teste, tá? Então, digamos que eu vou dar o nome. Primeiro campo seria o título da minha prova, né? Então, eu vou dar o título de AP primeiro bimestre. Aqui eu posso colocar uma descrição, né? Ou orientações para o aluno fazer a prova. Poderia colocar as instruções e por aí vai. Aqui eu posso inserir uma imagem, né? Você tem a opção de carregar uma imagem do seu computador ou de pesquisar uma imagem através desse sistema de busca, né? Sei lá, vou colocar livros, né? Que eu acho que combina com língua portuguesa. E adiciona a imagem, né? Nisso a minha prova já está sendo, já começa a ser, ganhar uma cara, né? Então, se eu clicar aqui em visualização, a minha prova já está aqui, a primeira página, ou no celular ela ficaria assim. Normalmente, a gente começa a prova com a identificação do aluno, né? Então, eu criaria. Então, aí eu vou. Desculpa, pulei. Quando eu clico em adicionar nova, ele vai adicionar uma nova questão, um novo campo, né? A primeira questão de opção, de múltipla escolha. A segunda é de texto, uma questão dissertativa. A terceira é uma classificação, onde o aluno poderia dar uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 5 estrelas para alguma pergunta que eu queira que ele avalie. A data é uma pergunta de data, então você faz uma pergunta, sei lá, sua data de nascimento, e ele vai ter que colocar uma data embaixo. Aqui é classificação, você dá 5 coisas, o aluno vai botar numa ordem de 1 a 5. Esse daqui é uma escala legal, que você pode trabalhar com vários tópicos, né? E aí você pode colocar, sei lá, uma nota de
1 a 5, tipo satisfatório, ruim. E aqui você coloca os itens e o aluno vai pontuando aqui de acordo com a opção que ele quer para a orientação que você deu. Aqui você tem o carregamento de arquivos, né, onde o aluno poderia carregar um arquivo, só que ele só funciona se você deixar o formulário travado para pessoas da sua rede. Aqui ele vai dar uma pontuação para alguma questão que você fizer. E aqui você adiciona uma nova seção, né, que eu acho que é o mais importante. A gente, professor, geralmente a gente trabalha com questões dissertativas e de alternativa. Então a primeira pergunta que eu quero no meu formulário, que eu vou usar para filtrar o aluno, é o nome completo dele. Tranquilo? Eu já adicionei uma pergunta. Se eu visualizar aqui, então a minha primeira página, tá vendo? Já está com a primeira questão, que é o nome do aluno. No celular a mesma coisa. Vou adicionar uma outra de opção, porque aí eu quero saber a turma que ele faz parte. Como eu só dou aula para os nonos, eu vou colocar aqui nono A, nono B, nono B. Vou adicionar outra opção, nono C, nono D. Então as horas que ele sobe sem querer. Nono F. Então eu quero que o aluno, na primeira página, quando ele entra, ele vai me dar o nome completo, a turma dele, e ele vai ter o cabeçalho da minha avaliação. Né? Por que eu coloco essa primeira questão? Porque eu vou usar essa questão para depois filtrar o resultado no Excel. Né? No final eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso aí. E aí eu quero colocar, já começar a minha prova. Né? Eu posso adicionar uma questão aqui. Eu vou adicionar essa primeira questão. Vou copiar aqui da própria AP. Eu vou colar. E vou editar o texto para ficar de acordo com o que está lá. Eu quero tirar esses números também, porque eu acho que não vai fazer parte da minha prova. E aqui está a minha questão. Aqui embaixo eu vou colocar a opção A, B, C e D. Pronto, está montada a minha questão. Eu vou indicar agora, aqui do lado, vocês estão vendo onde eu estou com o mouse aqui, eu vou indicar qual é a resposta correta para ele, quando o aluno fizer, ele saber se o aluno acertou ou errou. Essa aqui é a resposta correta. Se eu for uma prova de 0 a 10, ou de 2, vou fazer uma prova que vale 2,5, e eu vou dar quantos pontos vai valer essa questão. Né? Então pode ser 1, 2, depende do seu critério. Eu vou definir que essa prova vai valer 1 ponto. Tranquilo? E a minha questão está pronta. Quando o aluno for fazer, vai aparecer assim o formulário para ele. Na verdade, eu já poderia até responder. Né? Vou responder uma vez para vocês verem. Eu sou o João, sou do nono B. Eu li a questão e respondo alternativa C. Pronto, ó, enviei a resposta. Quando eu voltar no meu formulário, ó, já apareceu uma resposta de um aluno. Né? Tranquilo? Só que acontece uma coisa. Quando você faz isso, eu acho muito esquisito. Então, o que eu costumo fazer? Em vez de eu inserir a questão, quando eu fiz a introdução, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar uma nova seção. O que é seção? Ele vai sair de uma página e vai para outra. E nessa seção, eu vou inserir a primeira questão. Então, a questão 1 vai na seção 2. Eu vou inserir a questão em uma nova seção e vocês vão ver como vai ficar diferente. Então, eu inseri dentro de uma nova seção. O que acontece quando eu insiro dentro de uma nova seção?
O aluno vai entrar na minha prova, ele vai ver a primeira página, onde vai estar a identificação do aluno. Depois que ele se identificar, ele vai avançar e ele vai para a segunda questão. Porque se eu botar todas as questões na mesma página, é possível que o aluno pule alguma e, e se perca no meio da prova. Então, assim, você mantém o aluno fazendo uma por uma, né? Ele vai responder a segunda questão. E agora ele me falou que esse formulário só permite uma resposta por pessoa. Porque quando eu venho aqui nas configurações, eu não cliquei aqui. Mas depois eu vou explicar isso aí. Então, quando eu coloco cada questão em uma seção, a visualização para o aluno fica melhor, né? Então, a primeira página ele vai se preocupar só com a identificação. Na segunda página, ele vai se preocupar só em responder a primeira questão. E aí ele vai avançando para as outras questões, né? Se eu voltar aqui no meu formulário, eu já tenho duas respostas aqui, tá vendo? E aí tem uma outra dica. Se você for pegar uma prova pronta, eu fiz a primeira questão, vou fazer a segunda agora. Eu vou adicionar uma nova seção para fazer a segunda questão. Para não perder tempo, por exemplo, eu tenho uma prova com imagens. Eu quero usar esse desenho aqui do Charlie Brown para fazer uma pergunta. Vai me dar muito trabalho copiar, colar, levar a imagem. Eu posso dar um print na tela. Aí eu vou aqui no Paint. Eu colo a tela. Encaixo aqui a imagem na posição que eu quero. Eu vou salvar essa imagem. Essa imagem para mim vai ser a questão 2. Salvo na minha área de trabalho. Eu volto no formulário. Eu clico aqui no botão de adicionar imagem. Vou encarregar. Eu estou com a questão 2 aqui. Eu clico nesse botão para a imagem ficar no tamanho grande. E a minha questão 2 está aqui. Eu coloco as opções. De novo. A, B, não. Porque eu não coloco nada. A, B, D. Vou selecionar a alternativa certa, que é a A. E minha questão 2 está pronta, né? Se eu vier aqui na visualização de novo, seja no celular ou no computador, o aluno vai entrar, vai se identificar. Agora eu sou o João do nono D. Ele responde a primeira pergunta. Eu vou errar de propósito. E aqui está a segunda pergunta, né? Ele pode ver o quadrinho do Charlie Brown. Ele vai ver o quadrinho do Charlie Brown, vai ver a resposta certa e vai responder. Então você pode fazer quantas questões você quiser dentro do formulário, né? As respostas elas vêm automaticamente, né? E você consegue visualizar por turma, por vários. Mas eu vou mostrar isso no outro questionário que eu fiz. E aqui você tem alguns botões aqui em cima que podem te ajudar, né? Aqui é a visualização, então sempre que você for criando um formulário, você vai testando, seja no computador, seja no celular, né? Na verdade é só visualização, né? Que ele transforma no formato como vai aparecer no celular do aluno. Aqui você tem um tema que você pode escolher, colocar cores. Você pode criar um tema seu, onde você escolhe a cor, né? Então você vai mudando todo o layout do seu formulário. Aqui é o botão compartilhar. Então você terminou de fazer sua validação, ela está pronta. Você clica em compartilhar. Aqui vai aparecer a alternativa. Geralmente a gente deixa sempre qualquer pessoa pode responder, porque nossos alunos não conseguem usar um e-mail institucional, né? Então a gente deixa em qualquer pessoa pode responder. A gente pode encurtar esse URL ou deixar ele grande, manda copiar. Depois que você copiou, você pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp para qualquer pessoa.
Se você quiser, por exemplo, a professora, eu acho que as professoras dividem os nonos. Ela quer mandar uma cópia desse negócio para outra professora usar sem mexer nas respostas dela. Ela clica aqui em obter um link para compartilhar, ela copia e ela manda para essa professora. Ela vai entrar com o e-mail institucional dela na Microsoft e abrir esse link. E na hora que ela abrir esse link, vai criar uma cópia para ela desse formulário. Eu quero construir esse questionário com outro professor. Eu posso dar um link que vai permitir que essa pessoa entre no meu formulário e altere o meu formulário. Aqui no canto a gente tem o botão configurações, que aí você vai ter que decidir, por exemplo, a primeira opção aqui, mostrar os resultados automaticamente. Então, se você olhar aqui, quando o aluno realiza essa prova, ele tem a possibilidade de ver os resultados dele. Ele vê como ele preencheu, ele vê o que ele acertou, o que ele errou. Dependendo da estratégia didática que você estiver usando, pode ser interessante que o aluno tenha o resultado na hora. Se for uma coisa mais sigilosa na questão de prova e tal, você pode selecionar aqui esse botão, que aí ele não vai ter mais o resultado no final, o resultado só vai para você, né? Aqui sempre deixa qualquer pessoa pode responder, e aí você manda o link. Opções das respostas, aceitar respostas. Se eu desativar isso aqui, ninguém consegue mais responder. Se eu deixar ele ticado, vai responder. Eu posso estabelecer uma data de início e uma data de término. Então, se eu não quiser ficar abrindo e fechando ele, eu falo, ó, a prova vai começar hoje e vai poder ser aplicada até a data tal. E eu seleciono a data que eu quero que termine o término da aplicação, né? A barra de progresso também é quando a pessoa está fazendo a prova, né? Então, você está, ó, tá vendo isso aqui? É a barra de progresso é a página em que o aluno se encontra. O que mais que a gente tem aqui? Uma mensagem de agradecimento personalizada. Se eu botar no final, parabéns, aluno, alguma outra mensagem. Recebimento de respostas após o envio, ou receber notificações por e-mail a cada vez que uma pessoa responder, né? Então, essas são as opções que a gente tem aqui. Você pode imprimir o formulário, né, ele transforma em PDF, você imprime, e por aí vai. Depois que você mandou o link, os alunos responderam, o seu formulário ele vai te gerar um resultado, né? Então, eu vou usar a diagnóstica aqui do começo do ano. Então, eu tive 212 alunos que responderam. A pontuação média desses alunos na diagnóstica foi 4,6 e essa prova encontra-se fechada no momento, né? Aqui eu tenho um panorama geral. Então, a quantidade de aluno por turma que respondeu, a quantidade de acertos em cada questão que eu criei, aparece em forma de gráficos, né? Isso aqui é bom para você ter uma ideia do que você tem ideia que reforçar com os alunos e por aí vai. E aqui você pode revisar a resposta individual de cada aluno. Então aí eu tenho o Caio da Silva, que é do nono C, eu vejo todas as respostas que ele deu, o que ele acertou, o que ele errou. Eu posso fazer isso com todos os alunos que responderam, né? Estão todos aqui. Também eu posso clicar nesse botão aqui no canto e pedir para abrir uma planilha do Excel. Ele vai perguntar o que eu quero fazer com o arquivo, eu mando salvar. Ele já baixou. E ele me gera uma planilha do Excel, né? Ele vai vir por padrão, ele vem organizado na ordem de resposta. Mas você vai vendo cada coluna e você vê se essa coluna é necessária para você ou não. Então, esses dados eu não quero. Não me interessa. Esse dado também não me interessa. Aqui eu tenho a turma, então eu quero que os alunos estejam em ordem alfabética. Eu clico aqui nesse botão, organize em ordem alfabética e por turma. Tá vendo? Os alunos agora estão como se estivessem na lista de chamada. Todos os alunos que responderam no questionário. Aí fica fácil de eu tabular. Aqui está o total de pontos. E se você for seguindo para a direita, tem se ele acertou
a questão aparece o total de pontos, se ele errou aparece 0. Então essa aqui é a primeira pergunta, quem acertou e quem errou. A segunda pergunta, quem acertou e quem errou. Se você deixa a alternativa completa, vai aparecer tudo aqui e fica muito poluído. Por isso que eu falei para vocês, quando você montar o formulário, não colocar as letras, não colocar esse texto, porque tem gente que costuma colocar amigo, colocar aqui e deixar aqui sem as letras, né? E aí preenche aqui. Só que aí quando você criar o seu formulário, vai vir todo o texto aqui e vai ficar muito poluído, né? Então se você for mexendo com essa planilha, você consegue deixar ela, até se precisar imprimir, se precisar apresentar alguma evidência aí para a Marli, alguma coisa que a coordenação peça, né? Basicamente, a gente aprende mexendo nisso, fuçando e errando, né? Então acho que o básico é isso, e o principal é não ter medo, né? Porque você pode criar à vontade aqui, você pode errar à vontade, você pode ir testando, pedir para um colega testar, e conforme você não vai dando errado, você pode mover, você pode remover e excluir os arquivos que não deram certo. Então, acho que o principal é não ter medo, né? Acho que é isso, né, Marli? Pessoal, ninguém tem dúvida, não quer perguntar Pronto. nada. Ah, Aproveita o eu João quero. aí, Tá ele Eu é ótimo, quero. Ju. bom. Obrigado, hein, cara. Eu quero perguntar. Tem um monte de pergunta aqui. Peraí. Eu fui Posso fazendo falar? junto aqui, foi bem legal. É, posso perguntar? À vontade. Ô, João, eu fiz tudo isso que você falou, fiz teste e tal, não sei o quê, comigo mesma, mandei resposta e tal, e fui aprendendo. É exatamente isso. Você tem que mexer, não ter medo, né? E errando a gente vai arrumando. Aí eu não sabia, não conhecia esse da Microsoft. Eu pensei que eu estava fazendo barbeiragem com a da Google, porque eu fui fazer um texto, ficou tudo, né? Eu não conseguia pôr o parágrafo, exatamente o que você falou. Aí o que que eu fiz da Google? Eu fiz um poema, porque eu estava trabalhando poesia, poemas, tal, 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 deu certinho, né? A minha dúvida é quando lá no Google Forms eu também consigo fazer isso que você falou por sessão? Oi? Consegue. Eu vou mostrar Sim. agora. Inclusive, você até pode, Ah, você quer trabalhar com parágrafo no Google Forms, usar aquele esquema do print screen que eu mostrei, né? Que ah, aí não, aí você já dá muito printa. trabalho. Sei, eu sei. Aham. É, No Google mas eu Forms não você consegue. consegui. Quer Ah. ver? Vamos ver se aparece aqui. Em Ai, branco. ficou horrível. Eu falei, eu tô fazendo alguma coisa que eu não tô conseguindo. Aí eu fiz o poeminha, ficou certinho, né? Ó, aqui você adiciona outra questão, tá vendo? Foi isso que eu fiz. Aham. Aqui você adiciona outra seção. Ah, embaixo. Então eu vou Tá marcar vendo? aqui. Eu costumo Ah, colocar sempre uma pergunta em cada sessão, para o aluno não se perder, porque muito eu acho que melhor. fica É, mais. porque quando abre no aplicativo, tem lá qual o seu nome, qual a sua série. Eu fiz tudo isso, mas fica aparecendo junto com a prova. Então eu consigo arrumar o que eu fiz, né? Consegue. Ah, então tá bom. E como que chama esse aplicativo da Microsoft? Microsoft Forms. Ah, entendi. E a última pergunta. Quando o aluno entrar, quando eu mandar o link para ele e tal, ele tem que entrar com e-mail institucional? Se você tiver aqui no Microsoft, você Ah, vem no configurações e Ah, você igual bota eu fiz qualquer no pessoa Forms. pode Ah, responder. legal. Foi o que eu fiz no No, Google. Sim, no sim. Google Forms é a mesma coisa. Você vai nas opções, Isso eu fiz. Aham. Ah, então tá coloca, bom. coloca que não precisa coletar e tira esse restringido Sim, aqui. isso eu fiz no Google Forms Sim. também, porque senão fica só com o e-mail institucional, eles têm uma dificuldade, né? Sim. Complicado. Ah, então Agora, acho que é isso. sinceramente, eu acho da Microsoft mais completo Ah, eu vou tentar. e Aham. mais bonito, né? Eu acho que esteticamente ele fica Sim, eu ainda não. Eu mandei para a mais Marli, mas profissional. espera um pouquinho, Marli. Eu vou tentar fazer da Microsoft aí, né? Para ver se ele fica melhor. Aí eu te As mando. perguntas estão prontas é muito rápido, né? Ah, beleza. Sim, aí é só colagem, dá um jeito. Ah, legal. Meu, é só. Mais alguém tem alguma pergunta? Ai, desculpa, só mais uma última coisa. E Sim. eu compartilhei isso com o Leonardo, que ele tem outro sexto ano. É assim mesmo, né? Eu posso fazer o Sim. compartilhamento.
E ele também pode mandar para o aluno dele, certo? Vocês podem usar o mesmo link, tá vendo? Sim. E colocar todas as turmas aqui, você não precisa nem criar outro. Eu coloquei. Ah, então tá bom. Mas quando esse aluno enviar, ele vai vir para mim ou o Leonardo consegue visualizar também no computador dele? Você teria que mandar se ele está editando com você, ele consegue acessar o resultado. Ah, eu fiz isso. Eu pus ele como administrador para editar, tá? Então ele Mas também consegue ver o resultado também. Qualquer coisa você faz o que eu te falei. Você baixa a planilha, organiza por turma, tá vendo? Ó, fica bem organizadinho, não tem como dar errado. Ah, ele tá falando até que já abriu. Ah, então tá bom. A gente vai tentar. Então, quando mandar lá nos grupos, aí vamos ver. Primeiro vai ser teste. Mas acho que vai dar certo. Ah lá, abriu. O Leonardo tá falando que abriu no celular e no computador. Então tá bom. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Pessoal, Eu só agradeço, lembrando, João. reforçando o lembretinho que até o dia 27, para mandar lá os roteirinhos, mandem no meu WhatsApp, tá bom? Que daí eu já vou dando uma olhadinha e encaminhando para o pessoal do Proatec, tá bom? Porque eles precisam ter em mãos até o dia 30, para no máximo até o dia 7 a gente postar lá nos grupos, beleza? Eu acho que é só isso. Foi muito bom, João. Muito obrigada pela orientação. E amanhã é nós de novo, né? Tá bom? Ô, Marli, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Qual a data do início do terceiro bimestre? Porque eu coloquei no roteiro agosto já, o terceiro bimestre é agosto, tá certo ou não? Sim, ó, Maurício, você está falando para a devolutiva? Por conta da devolutiva? Isso, Ou por conta do diário? por conta do diário e da devolutiva, os dois, porque eu não Tá. coloquei Então, a data lá. devolutiva, não, o terceiro bimestre, isso. Agora a gente entra em férias, dia 16 ao dia 30, Tá? aí começa em agosto. Aí a gente colocou a devolutiva para o dia 30 de agosto, tá? 30 de agosto. Ah. Porque eu não coloquei nenhuma Lembra que eu data coloquei mesmo. no grupo lá atrás, já algumas semanas atrás, eu já coloquei essas informações no grupo, tá bom? Então, aí vocês têm que colocar lá no roteirinho a devolutiva para o dia 30, porque aí dá tempo da gente pegar, fazer corrigir, dá tempo de fazer a recuperação, se for necessário, né? E tudo mais. Se bem que agora, em agosto, já teve uma reunião hoje com o secretário, e cada escola vai definir aí como é que pode acomodar os alunos, então a tendência é aumentar o número de alunos, né? Vamos ver como é que fica até lá, tá bom? Mas Ai, de qualquer Jesus. forma, eles não serão obrigados, né? Então, provavelmente a gente vai continuar nesse esqueminha louco aí. Aí vai ser uma loucura. Mais loucura, né? Então, isso aí vai se estender, né? Enquanto não vacinar todo mundo, vai ficar nessa. Poderiam ter pensado nisso antes, né? Como pensar pegou a agora lista de presentes? Tá bom? Mas põe para o dia 30, não se esqueçam. No meu WhatsApp, o Maurício já até encaminhou. A Eliane também encaminhou, mas então eu vou aguardar o que você vai fazer pelo Chrome, né? Ah, não, mas o teu não é roteiro, né, Eliane? O seu foi o... Eu já enviei o roteiro e já enviei o simulado. Sim, tá? Esse que você mandou por último agora foi o simulado. Isso, foi. Eu até arrumei algumas coisinhas. Eu arrumei algumas coisinhas que o Lucas me ajudou para colocar nome e série separado, né? E mandei um outro link. É o último link, quando for postar, você vai ver no seu WhatsApp, tá? Tá bom. Ô Marli, você quer que então eu refaça, coloque a data no roteiro novamente? Eu faço, então, se você quiser. Acho que eu já mandei para o Walter, mas aí a gente vai colocar no grupo, fica tranquilo. No grupo? Além do roteiro, a gente põe no grupo, mas é bom vocês deixarem no roteiro direitinho, para ninguém fingir demência, tá bom? Tá bom. Hoje não... Por favor. Oi? No roteiro de estudos, é para colocar roteiro de estudos mês de julho. Terceiro bimestre. Terceiro bimestre, mês de julho, eu ponho lá no alto ou mês de agosto? Agosto. Não, o Julho/agosto. Isso, por quê? Porque a gente vai encaminhar em julho ainda, no dia 7. Julho/agosto, terceiro bimestre. Isso.
Esse dessas questões do Google Forms, o sétimo não precisa.